Vamos lá então, galera. Ó, fazia muitos anos que eu não fazia com vocês aqui um vídeo de lutadores preferidos, né? Minha lista de lutadores preferidos. Falar a verdade, faz muitos anos que eu não faço lista nenhuma, né? Isso aí era vídeo lá das raízes do canal, né? Vocês lembram disso? 2016, 17, até 18 ali, esses vídeos de lista eles davam visualizações pra caramba, velho. Ô tempo bom, hein? Podia ter aproveitado mais. Mas vamos aqui fazer a lista de 25 lutadores favoritos de todos os tempos que eu tive, tá? Qual foi meu critério, gente? É muito difícil você conseguir estabelecer seus favoritos em uma lista longa. Porque, assim, como é que você mede o quanto você gosta desse lutador, sabe? Eu fui pra uma linha assim, lutadores que eu realmente torci de verdade durante um bom tempo pra valer, de ficar fissurado ali nas lutas, né? De ficar mal quando perdiam, esse tipo de coisa, né? É, fui mais por isso, assim. Claro que eu sou um cara muito mais da narrativa do que do lutador, então, se em determinada história, o lutador preferido meu ser melhor pra história e ele perder, eu torço pra ele perder. Já fiz isso várias vezes, vocês conhecem aqui. E pode ter um que não esteja na lista que eu prefiro que naquele momento ele se destaque mais, ele vença, sabe? Tem ali suas razões, eu sou bem dinâmico nesse sentido. Mas aqui a lista de, se eu falar uns favoritos, 25, assim, que eu lembro que eu torci, que eu gostava pra valer, tinha camisa, tinha o pôster, né? Eu tô falando de maneira figurada aqui, tá? Então, tá aqui essa lista, beleza? Ó, seguinte, vou começar com o bônus, que é a Carmela, que é a única mulher que realmente, eu já disse outras vezes aqui, torci de verdade, né? Na divisão feminina, eu sou um cara que eu gosto mais de ver as lutas sendo bem trabalhadas, as histórias sendo bem desenvolvidas, do que exatamente escolher uma ou outra ali pra torcer pra caramba, assim, né? Claro, eu já tive a torcida pela Bayley, pela Liv Morgan, mas nenhuma chega no nível de, nossa, meu Deus, aqui é vida ou morte. Agora a Carmela, sim. Carmela, entre as lutadoras femininas, foi a única que eu realmente ali torci demais pela ganhar o Money in the Bank as duas vezes. E depois para ter sucesso do casting, depois como campeã feminina. Não durou tanto tempo assim, mas foi o momento que realmente ali eu vibrei, eu suei, eu chorei. Não, chorei também não, né? Então, assim, se é amor que estamos falando, havia amor em mim e em Carmela. E não haverá mais em nenhuma outra, porque eu sou um homem que só ama uma vez uma mulher. Então, Carmela foi minha única e por isso que não existe outra. Bom, ó, aí começa a lista dos homens. Eu começo aqui com o 25º, Wade Barrett. Wade Barrett, eu lembro de gostar muito dele, na liderança do Nexus, no pós-Nexus também ali, né? Lutador britânico, campeão intercontinental 5 vezes. Curtiu o Barrett, cara. Sempre tive esperança do Barrett sair da WWE, ter fama lá fora e voltar bem. Não fez isso, ele só saiu do Pro Wrestling porque precisava dar um tempo e quando voltou, voltou como comentarista, né? Mas eu curtia demais o Wade Barrett. Eu coloco aqui o New Day como se fosse um lutador em específico, tá? Eu sei que eles são uma tag barra stable, mas o New Day eu sempre curti muito entre as tags ali, torcia muito pra eles quando eles estavam quase acabando e aí do nada receberam um push que fizeram com que eles durassem até os dias de hoje. Inclusive esse é um dos motivos eles estarem mais longe na lista, porque com o tempo eu fui desgostando do New Day, né? Eu acho que eles duraram mais do que deveria, exageraram demais aí na durabilidade desse grupo que poderia ter chegado ao fim, mas durante uns 3, 4 anos era o meu grupo favorito ali, eu torcia para os caras ganharem praticamente tudo e fiquei feliz, principalmente quando o Kofi ganhou lá no Kofi Mania. Eu já não tinha mais esperanças de ele ter um punch naquela fase da carreira, ele conseguiu ter. Temos aqui o Rey Mysterio, tá? Um dos poucos babyfaces que vocês vão ver na lista. A maioria aqui vai ser heel. Eu sou um fanboy de heel, isso é verdade. Claro que vários aqui já tiveram fases deles babyfaces, mas o prime deles foram heel. O Rey Mysterio é uma das exceções. O Rey Mysterio é um babyface que eu gosto, assim. Eu lembro da minha infância em 2008. O Rey Mysterio ele era ligeirinho ali, né? Rivalizava com o Edge lá no SBT e tal. Enfrentava ali tags em range cap sozinho e derrotava. Pô, era legal, era maneiro, o Rey Mysterio pequenininho, mascarado, aquilo ali pra criança é demais. E aí eu desenvolvi um carinho pelo Rey Mysterio que dura até os dias de hoje, né? Gosto do Rey Mysterio, sim. Acho um lutador aí bem, bem da hora, né? Temos aqui o Neville, gente. O Neville é muito em função da época que ele foi campeão Cruiserweight.
que foi um período que eu curti demais o Neville. Eu torcia muito pro Neville ali naquele período da divisão Cruiserweight. Era pra mim o melhor campeão que a gente tava tendo naquele período ali, entre todos os outros campeões daquele momento. Fazia um bom trabalho, infelizmente não avançou mais, né? Ele no NXT também já tinha ido bem, né? Mas foi na divisão Cruiserweight que ele encaixou um personagem realmente interessante e uma pena que depois saiu, né? Mas até fora da WWE ele vem fazendo bons trabalhos, né? Temos aqui Bill Goldberg. O Goldberg vai ser um caso, esse caso do Goldberg e mais um, caso de caras que não eram da minha época, tá? Eu comecei a ver em 2008, então apenas 2 eu consigo colocar nessa lista porque eu realmente voltei pra assistir coisas sobre eles. O Goldberg foi o caso e mais pra frente vai ter um outro caso, que eu realmente vi pra valer e tal, ao ponto de começar a gostar de verdade do cara, e de torcer pelo cara e de ficar empolgado com o cara. E tem uma outra coisa também, que hoje em dia as pessoas esquecem, né? Pegaram um hate no Goldberg e esquecem. O Goldberg lavou a alma de muita gente. Porque o Brock Lesnar, em 2016, ele vinha de destruir o Undertaker quebrando a streak na WrestleMania, destruiu o John Cena lá, fazendo 16 suplex e ganhando o título mundial no SummerSlam, abrir a testa do Randy Orton com cotoveladas, destruiu o Big Show e contando, sabe? Então, assim, todos os heróis nossos da nossa infância, o Brock Lesnar tava acabando com eles. E aí o Goldberg vem e lava a alma. Ele atropela o Brock Lesnar no Survivor Series 2016 e foi lindo, tá ligado? Então, assim, não façam um revisionismo do Goldberg. O Goldberg, naquele momento, o que ele fez foi certíssimo. Ele veio com a função de lavar a alma nossa e ele lavou. Depois ele perdeu a rivalidade como tinha que perder mesmo, né? Então entra aí o Bill Goldberg. Na sequência entra o Big Show, meus amigos. Big Show também está entre os meus favoritos, né? Pô, eu sempre gostei desse estilo assim, um cara gigante, forte, fazia turn toda hora, né? Hora face, hora heel, hora face, hora heel, hora face, hora heel. Mas pra mim é um cara muito imponente ali, um grandalhão que passava medo ali nos adversários. Não tem como, cara. Big Show é muito legal, Big Show, cara. Na sequência, claro que ia ter ele, gente. Jinder Mahal. O Jinder Mahal é o meu pior lutador favorito, cara. É o pior lutador favorito que eu tenho, porque talento, ele realmente era bem limitado em ringue. Nas promos foi melhorando com o tempo, mas longe de estar sendo um dos grandes comunicadores da WWE. Mas não tinha como, o cara representou os jobbers como ninguém. Não tem, porque assim, existiram jobbers na WWE que eles tiveram conquistas de midcard. E existiram jobbers que eles eram populares. Heath Slater, Santino Marella, Otis, o R-Truth. O Mahal, ele era o jobber. Ele era o jobber que, tipo assim, ele não tem promo que você lembra dele, não tem combate que você lembra dele, e ninguém liga pra ele. Ele não é popular, ele não é querido, ele não tem um negócio diferente dele. Não, ele é só tá ali, sabe? Só tá ali. Ele era tipo isso. E esse cara, ele vira desafiante ao título, do nada, e ganha o título. E faz um reinado mais de 100 dias ali. Um reinado mais longo do que qualquer um que o Undertaker teve e qualquer um que o Edge teve, por exemplo. Pô, é surreal, velho. Não tem como. O Mahal é a zebra da zebra da zebra da WWE. Isso aí, pra mim, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Jinder Mahal. A época do Mahalzão campeão. A gente fez história nesse canal aqui. Derrotamos Orton. Derrotamos Nakamura. Né? Foi lindo. Foi lindo. Tommaso Ciampa na sequência. Pra mim, foi o meu favorito do NXT. Tá? Eu tinha que botar aí porque realmente era o que eu mais aí torcida. Eu gostava de vários, tá? Tinha o Aleister Black, tinha o Andrade, tinha o Johnny Gargano, que quase entrou na lista. Tinha o Adam Cole, tinha o Roderick Strong. Nossa, assim. Mas o Ciampa fica aqui como representante de todos esses, porque o Ciampa era o pai brabo, né, cara? Não tem como. Esse estilão dele aí, todo shapeado, careca, barbudo. E ele não usava nem Temisong no começo, era raiz total. Raiz total. É o exemplo do lutador raiz, o Tommaso Ciampa. Pô, não tem como, velho. Não tem como. Tinha que entrar na lista. Baron Corbin, gente. Pô, Baron Corbin, eu lembro quando ele foi num live event lá em Paris e o pessoal ficou gritando por ele. Eu me senti representado, cara. Eu falei, mano, se o Corbin viesse da minha cidade, eu ia fazer questão do povo gritar por Baron Corbin também. Fui o maior defensor de Baron Corbin na IWC brasileira, muito provavelmente, né? De todas as versões. O pessoal falava do Lobo Solitário, mas todas ali. O King Corbin, o Happy Corbin, o Corbin Mendigo, o Corbin Inspetor. Pô, todas as versões do Corbin eu fui a favor de Baron Corbin. Vocês lembram disso.
quando eu metia hate no Roman Reigns aí usava o Corbin como isso, a galera ficava pistola da vida. Eu e Baron Corbin fizemos um furdunço em vocês. Na sequência, o Sheamus, né? O Sheamus eu gostei muito mais no passado, desde que ele surgiu até meados ali de 2015, quando ele ainda estava na carreira solo. Até mesmo a versão do Sheamus volta Rio, Mr. Money in the Bank, faz um dos caches mais legais. Apesar de não ter sido um bom Mr. Money in the Bank, o caching dele é um dos mais sacanas, mais bem pensados. E depois ele faz uma ótima tag com o Cesaro, né? O The Bar. Aí depois que a tag acaba, aí o Sheamus, eu já não tenho a mesma conexão com o Sheamus assim, sabe? Mas tá na minha lista. É um dos caras que eu mais torci a favor, que eu mais tive carinho, com certeza, cara. Principalmente naquela época ali de 2009 até 2012, 13 ali. Eu curtia demais a versão do Sheamus ali, campeão mundial peso pesado. E a WWE Champion também, né? Que não durou tanto tempo. Bom, o Roman Reigns entra aqui também. Vocês vão lembrar que no começo eu era anti-Roman Reigns, depois eu me tornei pró-Roman Reigns. Então por isso que ele fica no meio do caminho, né? Ele fica no meio a meio aqui, não tá entre os meus principais favoritos, mas também não tá lá atrás da lista, né? Pelo tanto que eu torci por ele desde 2020 até agora 2025, contando aí algumas outras ocasiões, né? Então, sem muitas explicações, vocês já assistiram esse período, né? Braun Strowman, gente. Pô, eu gostava demais do Braun Strowman. Nossa, quando ele surgiu, desde a White Family, depois carreira solo. E ele ia mostrando cada vez mais o que ele sabia fazer em ringue. E era impressionante pelo tamanho e peso dele. Ser um cara sem história em outras empresas independentes, né? Ele tava aprendendo tudo na própria WWE ali. E evoluindo, crescendo. Uma pena que depois ele foi flopando, né? O push dele foi cada vez mais diminuindo. Mas o poder de atração que ele trazia... Eu sou grato ao Braun Strowman, cara. Esse canal aqui, ele é muito grato ao Braun Strowman. O Braun Strowman em 2017 ele foi responsável por grandes visualizações que eu tive. Sem dúvida. Ele, Roman Reigns, Brock Lesnar, Seth Rollins. Essa galera aí, tinha acontecimentos com eles, era views garantidas no canal, cara. É realmente surreal o que aconteceu com o poder de atração do Braun Strowman hoje em dia. Nem se compara com o que foi no passado, né? Bom, vem aí Shawn Michaels, gente. Shawn Michaels também. Esse aí teve mais tempo como Babyface também no meu período do que como heel, né? Então eu gostei dele nas fases versões Babyface e depois do que eu fui assistir no passado, rivalidades com o Triple H em geral. Gosto do Shawn Michaels, cara. Shawn Michaels está na lista top 3, pelo menos, de melhores da história, né? Não confundir com maiores, mas entre os melhores em termos de qualidade aí, do critério que eu uso homens com talento que mais fizeram boas lutas na WWE. E não necessariamente que era tecnicamente melhor, porque aí vai ficar mais subjetivo ainda. Porque tem um monte de cara ótimo tecnicamente que não teve chance de mostrar isso. Aí você vai ficar falando, não, mas é melhor. Não, ele não mostrou isso. Não teve a chance, não é culpa dele, mas não mostrou, né? Então, seguindo esse critério, Shawn Michaels está lá nesse topo, né? Bom, Bray Wyatt, né? O nosso saudoso Bray Wyatt. Eu gostei muito mais dele na versão Broken, né? Depois que ele se torna The Fiend Bray Wyatt, já não curti tanto. Eu gostei dele nos 2 primeiros anos, mas fui perdendo muito o interesse do Bray Wyatt. Já não era a mesma conexão. Mas certamente ali, né, em 10 anos de Bray Wyatt, eu curti ali todo aquele momento dele de White Family, depois carreira solo, depois retorno da White Family, rivalidades com John Cena, rivalidades com Roman Reigns principalmente. Pô, Bray Wyatt e Randy Orton, cara... Um gênio das gimmicks. Bom, Randy Orton obviamente tinha que entrar aqui também, né? Eu confesso que era um dos meus favoritos lá em 2008, quando eu comecei a ver. Depois, ali lá pra 2012 pra frente, eu fiquei um tempo sem gostar tanto assim do Randy Orton. Até o Orton versão autoridade não era um Orton que eu torcia avulso assim pra ele. Avulso não, né? Nada a ver avulso. Que eu torcia... freneticamente por ele, né? Mas tem que entrar aqui, porque o Orton Legend Killer, que veio na versão da pandemia, também funcionou demais. O Orton, o único problema dele é que ele é um tanto preguiçoso às vezes, mas é um cara muito talentoso. É um cara também ótimo intérprete dentro do personagem dele. Quando é heel, quando é face, ele é bacaninha, mas heel é a cara dele, né? Kevin Owens, gente. Kevin Owens também... é um aí que, pô, tem todo o meu respeito. NXT, quando chegou como campeão, batendo o John Cena, depois batendo o Ryback e tal. Ano seguinte, campeão universal. Uma pena que depois nunca mais voltou para título mundial, né?
É um negócio impressionante. Vai fazer 10 anos que o Kevin Owens não pegou um título mundial de novo. Quem diria, né? Quem diria que ele teria passado por isso? Mas mesmo assim, rivalidades com o Shane, com o Vince, com o Roman, com o Rollins, com o Chris Jericho, com o Daniel Bryan. Nossa, o Kevin Owens é sensacional ali, talentosíssimo. Tomara que consiga voltar a lutar no que vem e tenha grandes oportunidades aí. Sami Zayn, gente, pois ó, é o babyface com a posição mais alta aqui, tá? Sami Zayn, eu gosto demais do estilo underdog dele, eu acho que ele consegue trabalhar isso muito bem, sempre desacreditado, nunca é o principal favorito da galera quando está com o babyface, sempre a galera tem outros na frente, mas mesmo assim, acho que é isso que torna ele um underdog maior ainda, sabe? Porque não é o predileto, e mesmo assim tá lá, e mesmo assim consegue às vezes ganhar, surpreender, tirar um coelho da cartola, roubar o show. É um Ziggler moderno, eu diria assim, né? Então, gosto muito do Sami Zayn, tá aqui na minha lista, né? O Kane, gente, o Demon Kane, ou Kane corporativo, eu acho, primeiro de tudo, um ótimo ator, tá? Todos os personagens que ele fez, ele interpretou muito bem. E eu gostava, cara, eu gostava do Kane ali, a conexão dele com o Undertaker, depois revisitando a rivalidade deles pra criar conteúdo pro canal. Gostei demais do que o Kane fez aqui. O Kane é a vítima, tá? Pra quem não sabe a história do Undertaker e do Kane, o Kane é a vítima dessa história toda. O Undertaker que é o grande vilão, tá? Pra quem já estudou sobre essa história. O Kane é o coitado aí. Mas é muito legal, cara. É muito legal. Já fiz série com o Kane de games aqui no canal. O Kane é o Kane. O Kane é zica. O Kane é zica, zica, zica. Stone Cold Steve Austin. Esse é um que eu falei que foi tipo Goldberg, né? Revisitei no passado pra poder entender quem era e tal. E se tornou um dos meus favoritos, sem dúvida, cara. É o cara raiz. É o cara do dedo do meio, do palavrão, da cerveja, do rock and roll, né? De entrar de quadriciclo, de não fazer dancinha, de não respeitar ninguém. É o cara raiz. O Stone Cold é assim, você pensa no lutador raiz. Cara, eu acho que raiz é o Jon Moxley. O Jon Moxley é raiz também. A raiz é sei lá, o Gunther. O Gunther tem um estilo raiz também. Mas raiz de verdade, pô, é Stone Cold. Não tem como. Stone Cold pô, o estilo careca, não tem penteadinho, não tem cabelinho nem nada. É carecão mesmo aqui da Gillette. Pô, não dá, velho. O Stone Cold é o homem masculino na sua essência, né? Bom, Drew McIntyre na sequência. O Drew McIntyre também aí é um cara que eu gostava desde a primeira passagem. Infelizmente ela não funcionou. A theme song dele era muito legal. Acompanhei muito pouco ele na TNA. Só quando ele fez aquele casting lá mesmo, virou campeão. E depois quando ele volta pra WWE, aí se torna um dos meus prediletos. Eu sempre torcendo pelo sucesso dele. No NXT ali, ele teve o sucesso, virou campeão. Não durou tanto tempo como campeão, porque já queriam chamar ele pro main roster. E aí parecia que o main roster não ia dar certo, tá? Fiquei cheio de receio, porque quando ele chegou no roster principal, ele sofreu algumas derrotas ali, perdeu algumas rivalidades, vocês vão lembrar disso. Ficou 2 anos ali pra engrenar, e aí só na virada de 2020 que o Drew passa a ter um push proporcional pro que ele tinha de potencial. E até hoje aí vem sendo um cara que eu admiro demais. The Miz está aqui então no nosso top 5, porque, gente, o Miz, eu já falei algumas vezes, ele é eu na WWE, cara. Eu acho que se eu estivesse na WWE, meu personagem seria exatamente igual ao do Miz, sabe? Até o estilo de sair do meio da comunicação e não do meio da luta, promador ali, covardão, e reúne equipe, tem sempre um plano, uma estratégia. Os reinados dele pelo midcard ali, o título intercontinental, lá atrás o título dos Estados Unidos, títulos mundiais também, aí os dois que teve, apesar do segundo reinado ser muito curto, mas o primeiro foi um reinado histórico para um cara que eu nunca imaginei que seria campeão mundial, né? Apesar do reinado dele não ter sido, na minha opinião, grande coisa, mas conseguiu ser main event de WrestleMania, conseguiu bater John Cena, do jeito dele, no estilo dele, ele consegue se manter ali dentro do vestiário, é um cara muito resiliente. Então, está na minha lista. Quarta posição, Seth freaking Rollins, cara. Pois é um que está subindo ao longo dos anos. E pode ser que daqui uns 5 anos, 10 anos, ele possa estar mais à frente até nessa lista, tá? Esse aqui é um caso muito legal porque eu acompanhei ele desde o início, né? Desde a chegada do NXT em diante. Então, todos os outros favoritos que eu tenho, ou quase todos, eu meio que acompanhei na metade, assim, né? Depois eu tive que revisitar como foi a origem.
O Rollins não. O Rollins você começa desde o início acompanhando a carreira do cara. Embora o Rollins não seja um cara que tenha se tornado meu favorito desde o início, tá? Eu sempre digo isso. Virou um dos meus prediletos quando ele trai o Shield. Quando ele era do Shield, não estava entre meus prediletos. Eu não odiava, mas também não era meus prediletos. Quando ele trai o Shield e entra pra autoridade, aí pronto. Aí eu comprei definitivamente o Seth Rollins e está aqui, claro... o Rollins do Brasil está para mim, assim como o Cristiano Ronaldo no Brasil está para o Fred mais 10. A verdade é essa. Não fiquem com ciúmes ou com inveja, fãs do Seth Rollins. Pelo contrário, agradeço a mim, que fui o homem que promoveu esse homem no Brasil. Essa é que é a verdade. Bom, o Edge está na terceira posição. O Edge é louco, né? Porque ele aposenta lá em 2011. Ele fica... quase 10 anos ausente da WWE e mesmo assim se manteve como um dos meus prediletos. Eu voltei muito para ver muitos conteúdos do Ed, cara, nas tags ele era demais, depois carreira solo, o oportunismo dele, a rivalidade com o Undertaker, a rivalidade dele com o John Cena. Até dá pra fazer depois um outro vídeo, eu acho que já fiz, mas dá pra fazer um atualizado de grandes rivais da carreira do John Cena. E eu falo, cara, o Ed, não tô falando maior, mas melhor que o Orton, eu acho que ele foi melhor que o Orton como rival do John Cena. Melhor, não maior, né? Porque ele tirou tudo do John Cena, tá ligado? Então, pô, não tem como. O Edge terceiro aqui. E depois veterano retornando, fazendo um monte de luta boa pra caramba, um monte de promo boa pra caramba, mesmo depois de veterano, sabe? Pô, que privilégio poder ver Edge nos dias de hoje, mano. Que privilégio. Bom, segunda posição, Triple H. Pois é, gente. O nosso querido Hunter, ele... tem muitas críticas hoje em dia da galera, às vezes na decisão dele, mas como lutador não tem muito o que falar não, cara. Raiz também pra caramba, reinados ali que a galera odiava, mas eu assistindo, claro, não ao vivo, depois eu amava, pô, o estilo dele mafioso, sempre ter um cara dele dentro do backstage pra poder mexer os pauzinhos, e montava grupo, desfazia de grupo, traía, egocêntrico... né, o finisher dele pedigree, um dos meus prediletos. Pô, o Triple H é raiz, cara. O Triple H é raiz. Tem ali uma lista de lutas preferidas que eu tenho na WWE e que envolvem o Triple H. Tem que estar aí, gente. Tem que estar aí o The Game. E na primeira posição era óbvio o Undertaker, né? O Undertaker é o primeiro de muitos aí na lista que fazem. Undertaker é meu predileto. O Undertaker eu torço pra ele em todos os cenários possíveis praticamente. Teve lá a streak, teve a carreira dele lá atrás, que depois eu fiz várias séries no canal. Nossa, o que tem de vídeo do Undertaker no canal? Talvez seja o lutador que eu mais tenha feito vídeo no canal, né? O tanto de série que teve dele, especiais, em modo geral, não tem nem o que falar mais, gente. Todo mundo sabe que o quanto o Undertaker é sagrado. Eu sou tão fã do Undertaker que eu não gosto nem de homenagens mal feitas pra ele. Quando alguém faz uma homenagem mal feita pra ele na WWE, eu falo, ó, não façam isso. Se é pra fazer assim, não faz, tá ligado? O Undertaker é sagrado. É tipo isso. Mas é essa a minha lista, galera. Comenta o que vocês acharam. Um abraço, até a próxima e fui.